Olá, queridos amigos e irmãos, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu sou o pastor Silvio César e mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui juntos para um tempo de reflexão, estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a lição do primeiro trimestre da revista Palavra e Vida, da nossa amada Convenção Batista Fluminense, e desta feita estudando as lições do Pentateuco para os nossos dias. Hoje, nós iremos refletir sobre uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Nós estudaremos que a poderosa mão do Senhor, a qual agiu em favor da libertação desse povo, ainda hoje não está encolhida para trazer libertação a todo aquele que invocar o seu poderoso nome. Portanto, o propósito dessa lição é nós fazermos um paralelo do grande poder de Deus, da mão forte do Senhor, do braço forte do Senhor que agiu libertando Israel do seu povo, como também esse braço forte do Senhor, o seu grande poder extraordinário, continua sendo manifestado também em nossas vidas. Antes de entrarmos no primeiro tópico, essa lição está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, basicamente no capítulo 7, do versículo 7 ao 22, e depois lá no capítulo 14, do versículo 15 ao 30, vai se dar toda a história, o preâmbulo e a própria abertura do Mar Vermelho, toda a saga de Moisés até chegar a esse momento. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7, de 7 a 22 e 14, de 15 a 30, e você vai acompanhar toda a história. O primeiro ponto da lição fala sobre a terrível realidade da escravidão e a salvação do Senhor. Nós precisamos entender que para haver uma libertação é necessário antes haver uma escravidão, não é verdade? E o povo de fato estava escravizado pelo Egito por 400 anos. Então houve uma realidade terrível de escravidão, de submissão do povo de Israel para com o Egito, para que a salvação do Senhor pudesse acontecer. Então os anos seguiam e os israelitas amargavam um cativeiro terrível de 400 anos lá no Egito. E a gente fica pensando como poderia ter sido esses 400 anos, né? Com certeza de muita humilhação. Um ponto nós não podemos deixar de ressaltar entre a terrível realidade da escravidão é que o povo em todo o tempo clamava e orava. Quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 2, do versículo 23 ao 25, nós vamos ter a exata dimensão dessa realidade pelo próprio clamor do povo, quando a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão, e Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Então, após 400 anos de sofrimento, é que Deus atentou para a oração e para o clamor. Até lá, muitas gerações passaram e foram tempos duros, difíceis e de humilhação. O que também não podemos deixar de lembrar é que esse cativeiro não foi aleatório. O próprio Senhor profetizou a Abraão, quando a gente pode ler lá na narrativa, já lemos em Gênesis capítulo 15, do versículo 12 a 16, que esse cativeiro também já estava pré-anunciado pelo Senhor. Então, assim, nada foge ao controle do Senhor. Tanto o cativeiro quanto a libertação já era plano do Senhor. Então, na libertação do povo de Israel, nós podemos observar, em primeiro lugar, a grandeza extraordinária e sobrenatural do Senhor. O grande projeto de Deus era resgatar um povo exclusivo para Ele, capaz de testemunhar a todas as nações que foi salvo da escravidão
para a libertação, unicamente pelo seu poder. Essa libertação deveria ser profundamente marcante e deveria estar gravada na mente e no coração de todo Israel, de modo que todas as gerações de Israel futuras se lembrassem. Assim, quando qualquer israelita passasse por qualquer outra opressão ou provação, se recordaria desse acontecimento e de que a salvação do Senhor veio sobre Israel. Portanto, a grande libertação de Israel da terra do Egito é um dos exemplos mais emblemáticos do poder de Deus. Com efeito, o Senhor efetuou extraordinários sinais e maravilhas diante de um faraó de coração endurecido e cauterizado. Esses sinais são conhecidos como as 10 pragas, ou os 10 sinais do poder de Deus, para subjugar o coração de Faraó e libertar o povo de Deus. E é exatamente sobre as 10 pragas que nós vamos ver no próximo tópico. Passamos então a observar no tópico 2 sobre as 10 pragas do Egito como uma grande demonstração do braço forte do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 12, nos dá a dimensão disso, quando a palavra do Senhor diz assim: porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto o homem como o do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. As 10 pragas lançadas no Egito possuíam muitos significados. Através delas, o Senhor estava sinalizando ao povo de Israel o seu cuidado e o seu zelo, e ao mesmo tempo o seu juízo e furor sobre os deuses das nações ímpias, tais como o Egito. As pragas lançadas sobre o Egito, portanto, tinham um duplo significado. O primeiro era mostrar a Israel quem era o seu Deus, o Deus da aliança com os seus antepassados, os israelitas, o qual estava os livrando. Por sua vez, o povo de Israel deveria dedicar-se exclusivamente ao Senhor e servi-lo para sempre. E o segundo significado, e talvez o mais conhecido, era punir os egípcios por sua idolatria. Com as pragas, Deus mostra que seu objetivo era trazer arrependimento para os egípcios, mesmo sabendo que o tal não aconteceria. Os juízos e punições de Deus visam sempre o arrependimento do pecador. Ainda hoje podemos ver pessoas sofrendo por conta do pecado. Contudo, mesmo assim, parecem ser incapazes de arrependimento. Antes, ao contrário, blasfemam ainda mais contra o Senhor e contra os seus servos. As lições que podemos extrair a partir da narrativa das pragas que Deus lançou sobre o Egito não estão distantes, inclusive, dos nossos dias. Outro importante significado sobre as pragas, as quais foram lançadas no Egito, tinha como objetivo subjugar os deuses daqueles e mostrar que há um só Deus e que os deuses criados pelos homens, nem mesmo o próprio faraó tinham poder algum. As 10 pragas eram, portanto, profecias de julgamento sobre o Egito, conforme podemos ler no capítulo 9 de Êxodo, no seu versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração e sobre os seus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há ninguém como eu em toda a terra. E a ordem das 10 pragas foi a seguinte: a primeira praga foi a água transformar-se em sangue, a segunda foi a praga das rãs, a terceira, piolhos, a quarta, as moscas, a quinta, a peste nos animais, a sexta, as úlceras, a sétima, a chuva de pedras, a oitava, os gafanhotos, a nona, a trevas, e a 10ª, a morte dos primogênitos. Sobre isso, é bom lembrarmos também que dentro dessa praga, a última praga dos primogênitos, foi instituída também a instituição da Páscoa, que na verdade é uma maravilhosa simbologia da nossa redenção. A palavra Páscoa tem raiz hebraica e significa passar por cima ou passagem, numa clara alusão ao fato de que
O anjo do Senhor passou por cima das casas marcadas com sangue. Esse fato extraordinário mostrou aos israelitas que o nosso Deus poupou Israel da morte. Por conseguinte, a Páscoa marca o nascimento da nação de Israel e também sua libertação do Egito. A Páscoa também apresenta uma maravilhosa tipificação da nossa redenção, uma vez que nesse evento retrata Jesus Cristo e sua morte na cruz. A Páscoa ilustra a morte de Cristo por nós. As experiências de Israel em sua jornada do Egito até Canaã é o retrato do plano de Deus em nossa vida cristã peregrinante e, por fim, triunfante. Cristo, a nossa Páscoa, nos garantiu redenção, liberdade e vitória, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. No terceiro tópico, vamos falar sobre o êxodo de Israel, que é a travessia pelo Mar Vermelho e a destruição iminente final dos egípcios. A travessia do Mar Vermelho é dramática e ao mesmo tempo emocionante. A Bíblia Sagrada nos mostra que mesmo depois de todos os sinais e reveses, o povo egípcio sofreu. Faraó, obcecado em não reconhecer sua derrota e dos seus deuses, junta o seu exército e vai ao encontro de Israel, persegue Israel, vai ao seu encalço. Por sua vez, direcionado por Deus, Moisés conduz Israel em direção à terra prometida. Entretanto, no caminho depara-se com o Mar Vermelho. Que grande teste de fé! Por detrás do povo, Faraó e todo o seu exército, e pela frente, um grande mar. Qualquer pessoa poderia supor que Israel estivesse sem saída e completamente derrotado diante dos egípcios. Todavia, foi aí que o Senhor realizou o maior sinal de todos até então, e isso tornou o milagre da libertação de Israel ainda mais extraordinário, porque Deus abriu o caminho no mar e toda a nação atravessou o Mar Vermelho sobre terra seca. Todavia, o mesmo mar que foi salvação para Israel tornou-se condenação para o Egito, pois Deus usou as águas para afogá-lo e separar definitivamente Israel dele. Assim como a Páscoa retrata a morte de Cristo, podemos dizer que a travessia do Mar Vermelho ilustra a sua ressurreição. Também representa uma das maiores manifestações do poder de Deus no Antigo Testamento. A Páscoa é a redenção por meio de sangue, e a travessia do mar representa a redenção por meio do poder. Eu quero concluir da seguinte forma para que a gente possa pensar e colocar em prática alguns princípios. O primeiro princípio que a gente tira, a primeira lição que eu quero extrair é que Deus ouviu o clamor dos israelitas e começou a agir em seu favor a fim de libertá-los, até mesmo antes de entender o plano divino. Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo em silêncio. Lembre-se, Ele é fiel em suas promessas. Não é porque Deus está aparentemente em silêncio que Ele não esteja trabalhando. O segundo ponto é que as 10 pragas do Egito são um chamado ao arrependimento e também uma manifestação do juízo de Deus sobre todos aqueles que têm o coração endurecido, que mantêm o coração cheio de orgulho ou mesmo confiam em falsos deuses. É a manifestação de que ninguém pode fazer as obras as quais só o Senhor pode fazer. A terceira lição é que a Páscoa é a verdadeira tipificação da nossa redenção por meio do sacrifício de Cristo. Jesus nos livra do pecado e da morte e nos liberta para sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. O quarto ponto é que, ao ordenar que os israelitas observassem a Páscoa anualmente, Deus desejou que se lembrassem da sua fidelidade, vivessem em obediência e atentassem quanto à vinda do Messias. João 1, versículo 9, diz que Jesus é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. E por último, a travessia do Mar Vermelho é um exemplo da nossa união com Cristo.
na morte da antiga vida e para a ressurreição em uma nova vida. Esse milagre mostra a nossa separação do mundo de pecado para uma vida redimida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.